Presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, dá 48 horas para que o Poder Judiciário em Goiás faça inspeção na colônia agrícola, onde 9 presos foram mortos ontem. E você vai ver também: Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspende liberação de verba da saúde para pagamento de salário de servidores. Compartilhamento de fotos íntimas sem consentimento é crime previsto no Marco Civil da Internet. Os cuidados na hora de comprar um pacote turístico. E na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Essas e outras notícias agora do Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, deu 48 horas para que o Poder Judiciário em Goiás faça inspeção na colônia agrícola, onde 9 presos foram mortos ontem, na região metropolitana de Goiânia. Ao vivo, a repórter Evne Araújo tem mais informações. Boa noite, Evne. Oi, Cadu, boa noite. No ofício, a ministra Carmen Lúcia pede informações sobre as condições dos presos, do estabelecimento prisional e também as providências que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário local. Foram requisitados ainda os dados da última inspeção realizada no presídio. A medida veio depois da rebelião que deixou 9 mortos e 99 presos foragidos na cadeia de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, na capital do estado. De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás, a situação no momento está controlada. Cadu. Obrigado, Evne. A ministra Carmen Lúcia também suspendeu parte do convênio que definiu o regime de substituição tributária do ICMS. Esse convênio foi firmado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária para normatizar protocolos entre os estados e o Distrito Federal sobre a substituição e antecipação tributária do imposto. O convênio entrou em vigor ontem, mas a ministra suspendeu 10 cláusulas, entre elas a que criou regras próprias para a base de cálculo do ICMS para a substituição tributária. A medida foi favorável à Confederação Nacional da Indústria, que entrou com uma ação aqui no Supremo. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Porém, no período de recesso, a presidente do tribunal é responsável pelas decisões com pedido de liminar. Mas a ministra deixou claro que assim que o recesso terminar, haverá um novo exame da medida cautelar pelo relator ou pelo plenário do tribunal. O Ministério Público Federal encaminhou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça se posicionando contra a suspensão do direito à visita íntima em presídios federais. O direito à visita íntima foi suspenso pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que só permitiu esse tipo de visita aos presos que têm benefícios da delação premiada. A justificativa do órgão é que a visita íntima tem sido utilizada para a troca de mensagens entre presos e familiares, facilitando ações de organizações criminosas. Para o Ministério Público Federal, a restrição imposta fere o direito individual do preso e também a sua reinserção social, principalmente quando o detento tem bom comportamento. Compartilhar imagens íntimas em sites e aplicativos para smartphones sem consentimento é crime. Para evitar ser vítima, é importante tomar alguns cuidados. O celular da Cléia tem senha. No dia a dia, ela evita se expor na internet. Tudo por segurança. Eu nunca faço isso, eu nunca mando fotos de pessoas que eu não tenho assim, muita afinidade, não tenho conhecimento, né? Eu evito muito essas coisas. Não é para menos. As mulheres são as principais vítimas de vazamento de fotos íntimas no Brasil. Segundo o levantamento da ONG SaferNet, Organização de Defesa dos Direitos Humanos na Internet, dos 301 casos registrados em 2016, 210 eram do sexo feminino. O compartilhamento de materiais com teor íntimo ou sexual sem consentimento é crime. E o combate a ele está ainda mais severo desde a instituição do Marco Civil da Internet. A dica dos especialistas é reforçar a segurança online, criar senhas seguras, evitar usar códigos óbvios como datas de aniversários ou números de telefone. Aplicativos também podem ser utilizados para proteger e-mails e galeria de fotos.
Se for vítima desse crime, a principal recomendação é registrar um boletim de ocorrência contra o agressor. No momento em que a vítima identificar um crime contra a sua honra, contra a sua imagem, deve imediatamente proceder com a preservação das provas. As provas são muito importantes para que se dê o devido prosseguimento em uma investigação policial e até mesmo judicial para a identificação do autor. Com a identificação do autor, é possível, então, a sua responsabilização através de uma ação criminal, assim como uma esfera civil para a indenização pelos danos que ela sofreu. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liminar em habeas corpus em favor de um homem acusado de homicídio. A defesa pedia a mudança do local de julgamento por causa de suposta falta de imparcialidade do juiz, que teria sido manifestada na decisão de pronúncia. De acordo com a defesa, o juiz, quando se referiu à necessidade de manter a prisão preventiva do réu, teria cometido excesso de linguagem ao afirmar que ele possui péssimos antecedentes criminais e já foi condenado por outro homicídio. Para a defesa, o comentário, além de parcial, poderia influenciar os jurados. Por isso, pediu a suspensão do julgamento marcado para março, até a análise do mérito do habeas corpus. A ministra Laurita Vaz não observou nenhuma ilegalidade que justificasse a concessão da medida de urgência. Ela acrescentou que o juiz apenas deu a devida fundamentação, não invalidando o mérito da ação penal. No Rio de Janeiro, mais de 500 torcedores foram expulsos dos estádios em 2017 por decisões do Tribunal de Justiça. Eles foram afastados principalmente por práticas de violência, associação criminosa e injúria racial. As torcidas organizadas Jovem Flá, Força Jovem do Vasco, Fúria Jovem do Botafogo e as corintianas Gaviões da Fiel, Coringão Chopp, Camisa 12 e torcida Pavilhão 9 também estão impedidas de entrar nos estádios do Rio. O levantamento foi feito pelo Juizado Especial do Torcedor, que atua há 15 anos para garantir a segurança nas partidas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspende liberação de verba da saúde para pagamento de salário de servidores. A gente volta em instantes. Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspende a liberação de verba da saúde para pagamento de servidores estaduais. No último fim de semana, outra decisão tinha autorizado o governo do estado a remanejar 225 milhões de reais para pagamento dos salários. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. A decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União. O juiz Eduardo Dantas alegou que a transferência do dinheiro da saúde para pagar os servidores foi feita, e aí para usar as palavras dele, para suprir falhas, deficiências e má gestão dos recursos públicos que impedem o pagamento dos salários de policiais civis e militares e tem acentuado a crise de segurança pública que o Rio Grande do Norte atravessa. Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República também enviou um pedido de suspensão da liberação do dinheiro da saúde para os servidores aqui para o Supremo Tribunal Federal. A Procuradora-Geral, Raquel Dodge, alegou que a Constituição impede que verbas da União sejam usadas para pagar pessoal nos estados. Cadu. Obrigado, Viviane. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu por meio de liminar a eficácia de lei estadual do Paraná, que dispõe sobre os professores e profissionais de educação que atuam em presídios e unidades socioeducativas do estado. A norma institui a diária especial por atividade extra-jornada voluntária, a gratificação intramuros e adota outras providências, entre elas o retorno dos profissionais que atuam nos presídios para as escolas de origem. A ministra decidiu suspender a eficácia da lei, apontando a impossibilidade de se aguardar o exame da matéria pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, e a submissão da questão ao plenário do Supremo Tribunal Federal, no caso, no período de recesso. A compra de um pacote turístico pode vir repleta de novas emoções e boas recordações. Mas se imprevistos impossibilitarem a viagem, é preciso ter atenção para evitar multas abusivas.
Larissa e Marcelo compraram um pacote para fazer um rapel no buraco das araras e das andorinhas em Goiás. Em busca do melhor preço, eles fecharam o negócio com antecedência. Mas no dia do passeio, tiveram um problema de família e não puderam comparecer. A empresa se recusou a realizar o passeio em outra data ou devolver o dinheiro. A gente teve um problema de família no sábado e de imediato assim, a gente entrou em contato com ele, tanto por e-mail quanto por telefone. A gente não teve sucesso. Eu, fui atrás, assim, fui falar com ele que não, que na verdade eu entendi o lado dele, mas que ele tinha que entender o meu lado como cliente, porque eu tinha sido lesado, eu tinha pagado por um passeio que eu não tinha usufruído. E daí ele simplesmente foi grosso, falou que ele não tinha mais nada para conversar comigo e que a gente se encontrava no passeio de domingo, que também foi um passeio cancelado. Como não conseguiram um acordo com a agência de viagens, tiveram que entrar na justiça. A gente decidiu entrar com uma ação contra ele e estão tendo alguns problemas para poder continuar com esse processo, mas é mais isso, assim, a gente queria realmente que ele visse que ele está errado e conseguir algum acordo com ele, não levar isso adiante para ter mais problemas. Este consultor de viagens diz que os clientes precisam ficar atentos aos contratos, porque alguns cancelamentos são reembolsáveis, mas outros não. Depende de cada caso. Em caso de doença, é diferente. Entra com atestado médico, com relatório médico, e aí cabe a companhia aérea ou a operadora analisar. Nesses casos, ainda consegue sim. Agora, casos que a pessoa compra e cancela por cancelar, aí tem a multa mesmo. De acordo com este advogado, o consumidor precisa ler atentamente o contrato, porque muitas multas são abusivas. Ler atentamente o contrato no que diz respeito aos cancelamentos, tá? Porque existem ali multas declaradamente abusivas. As multas são altíssimas, tá? Não que você vai descumprir, mas pode ocorrer de você precisar cancelar por um motivo de saúde, por um motivo do óbito de alguém da família, por um problema pessoal, de trabalho, e aí você fica sujeito a essa multa e a única solução vai ser judicial. E faz um alerta. Ninguém vai te levar para a Tailândia a R$2.000. A passagem geralmente custa entre R$5.500 e R$6.000. Ninguém vai te vender Abadá, passagem e estadia por R$1.000 para você ir no Carnaval da Bahia. Então, principalmente essas antecipações festivas, o consumidor tem que ter uma atenção redobrada. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado e professor de Direito do Consumidor, Ricardo Bastos. Muito obrigado pela sua presença aqui para falarmos a respeito desse tema, que, aliás, diga de passagem, é bastante comum exatamente nessa época do ano. E como vimos na matéria, existe uma questão delicada, onde ficam exatamente os limites e a necessidade de atenção, tanto da parte das pessoas que estão contratando o serviço, quanto das próprias agências que estão oferecendo esse serviço. Bem, em relação aos contratos que se referem a pacotes de turismo, viagens, é importante que você saiba quais as cláusulas da impossibilidade de execução do contrato, seja pela empresa e por você. O que o consumidor tem que ter em mente é o seguinte: se você vai fazer uma viagem, você tem determinadas situações em que você precisa saber da impossibilidade dessa viagem. E é nesse ponto que o consumidor tem que ter atenção. Você precisa saber qual o valor da multa, se essa multa realmente é proporcional. As empresas, em regra, elas podem cobrar alguns valores relacionados ao fato de você não ter ido. Entretanto, isso deve ser razoável, deve ser proporcional, nada de caráter abusivo. Se há, por exemplo, uma situação imprevista, como um caso de doença, é importante a pessoa estar documentada com relação àquele fato que aconteceu e caracterizar essa imprevisibilidade? Isso. Se você tiver curiosidade de ler os contratos de prestação de serviços de viagem, por exemplo, eles permitem algumas cláusulas, eles possuem algumas cláusulas que fazem que, demonstram a você como você vai provar aquela situação, como que você vai apresentar os documentos, quais os documentos que serão apresentados. Então, qualquer situação que você se encontre, você precisa documentar-se e apresentar toda essa documentação para a empresa. O que é que caracteriza uma multa abusiva? Não existe, Cadu, um valor fixo que determine que a multa seja abusiva. O que nós temos aqui é uma relação de proporcionalidade entre o valor pago e o valor retido. Lembrando que as empresas também têm despesas pelo distrato, as empresas também possuem alguns valores, alguns ônus em relação a isso, tá? O que o consumidor tem que ver é a questão do bom senso. A jurisprudência fala em 10% a 15%, tá? Como um valor, como razoável para
para retenção em relação a distrato pelo consumidor. Há poucos dias aqui, durante todo esse período, nós vimos uma outra reportagem tratando dessa questão de viagens e que falava a respeito de um fenômeno que tem atingido, inclusive, as agências de viagem propriamente ditas, que são as plataformas digitais. Como fica a responsabilidade destas plataformas, já que muitas vezes o serviço que está sendo ali apresentado como um catálogo, ele não é daquela plataforma, mas ele está sendo uma espécie de intermediário. Como fica a responsabilidade nesse caso? Essa pergunta é muito interessante porque é um assunto recente na nossa sociedade, né? As plataformas, elas são de duas espécies. Uma das plataformas, para o consumidor entender, é aquela espécie de plataforma em que você fecha todos os negócios na própria plataforma. É a plataforma que operacionaliza o meio de pagamento, é ela que fecha, que manda o e-mail para você, é ela que confirma, é com ela que você trata. Entretanto, algumas vezes essa plataforma, ela serve apenas como um intermediário, né? Como um catálogo, como alguém que vai direcionar você ao site da empresa. Então, é importante que você certifique-se de que plataforma você está utilizando, observe os sites que já constam reclamações daquela plataforma e verifique se você está fechando o negócio com a plataforma ou com um site ligado a ela. Entretanto, todo mundo que está inserido nessa relação de consumo pode ser chamado a responder em caso de problemas que você tenha na reserva de hotel, numa compra de passagem, tá? Agora, naquela situação que você, por exemplo, muito comum nas plataformas hoje em dia é o aluguel de casas, por exemplo, em determinadas localidades, o que envolve muitas vezes pessoas que não são profissionais do ramo do turismo. Então, você pode ter um problema e chega a pessoa, tem um comportamento totalmente inapropriado para aquela situação. É mais difícil você fazer uma responsabilização nesse caso daquela pessoa e aí incide sobre a plataforma. Como lidar com isso? Olha só, essa pergunta é interessante porque envolve o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor. Tá? As pessoas físicas comuns, como qualquer um de nós, que se propõem a alugar uma casa e colocam nessas plataformas o seu imóvel, elas, teoricamente, elas não são fornecedores de serviço. Elas não desempenham aquilo com habitualidade, elas não possuem um caráter comercial, apesar de ter um intuito lucrativo. Nesses casos, pelo que a gente conhece na prática, a maioria das plataformas digitais, elas são relacionadas... Elas que se responsabilizam, elas são relacionadas à própria atividade da plataforma. Então, a plataforma que operacionaliza o meio de pagamento, é a plataforma que faz com que você desenvolva toda aquela atividade. Nesse caso, como a plataforma é o veículo, e além disso, ela é que vai propiciar você contratar aquele serviço, ela pode ser chamada a responder também, tá? Um alerta que foi feito, inclusive, ao final da matéria, foi exatamente com relação a determinados cuidados, até com relação aos preços que são apresentados. Isso é uma medida interessante para se evitar problemas. Não existe almoço de graça, ofertas um pouco estranhas, é melhor que se dar uma verificada antes. Isso, o que a gente observa na prática é que os consumidores que têm problemas com esse tipo de serviço são aqueles consumidores que realmente recebem e-mails, às vezes e-mails falsos, com propostas tentadoras, né? Com valores que estão muito abaixo da média do mercado. E nesse ponto o consumidor tem que ter cuidado, fazer uma cotação prévia, conversar com os amigos, fazer uma busca nos sites de reclamação, no próprio Procon, tá? E ter cuidado com essas ofertas que são muito chamativas e muito atraentes. Todo cuidado é pouco. Doutor, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos. Você que está em casa, portanto, todo cuidado e boa viagem. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos já já. Adequações ao novo Código de Processo Civil e à reforma trabalhista, processos 100% digitalizados, plenário virtual, reconhecimento. Esses são apenas alguns exemplos de acontecimentos importantes e que marcaram o Tribunal Superior do Trabalho no ano passado. É o que você confere agora na retrospectiva 2017. De janeiro a outubro de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu mais de 3.400.000 processos. Entre os que chegaram e outros que já tramitavam na Alta Corte Trabalhista, quase 3.500.000 foram julgados. Em março, o TST também começou a receber processos pelo PJE, o processo judicial eletrônico. A instalação do sistema no TST teve início pela presidência da Corte. Depois chegou a seção 2 de dissídios individuais. Em seguida, ao órgão especial, a seção de dissídios coletivos, a vice-presidência e a corregedoria.
As 8 turmas do tribunal passaram a contar com a ferramenta eletrônica logo depois. A última fase de implantação da ferramenta foi concluída com a chegada do PJE à Seção 1 de Dissídios Individuais e ao Núcleo Permanente de Conciliação, o NUPEC. Agora o TST está 100% digital, com o processo judicial eletrônico implantado em todos os órgãos judicantes. O tribunal também passou a contar com 2 novas ferramentas ligadas ao PJE. O plenário virtual, sistema que permite a análise e o julgamento de todos os processos recebidos em uma única plataforma. E o gabinete eletrônico, ferramenta que permite a elaboração de votos no PJE, além do gerenciamento mais automatizado de processos nos gabinetes. E como a tecnologia está sempre em evolução, ainda em dezembro a ferramenta já passou por atualizações. A nova versão 2.0 foi criada para facilitar ainda mais o trabalho do usuário, já que as telas foram redesenhadas e o número de cliques reduzido. 6 anos depois de ter sido implantado o PJE na Justiça do Trabalho, conseguimos implantar a versão 2.0 muito mais amigável, com mais facilidades e fazendo com que se consiga oferecer depois a outros ramos do Poder Judiciário uma ferramenta, um instrumental que vai estar muito mais fácil de ser utilizado e de forma mais atrativa. O ano de 2017 também foi marcado por outros acontecimentos no TST. A terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista bateu recorde e contabilizou mais de 749 milhões de reais em acordos, beneficiando quase 200 mil trabalhadores. Esse foi o resultado da união entre os 24 tribunais regionais do trabalho em um único objetivo: por fim ao maior número possível de processos trabalhistas. A 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também contou com a participação dos 24 TRTs, que em um esforço concentrado realizaram leilões, rastreio de bens, tudo para garantir o pagamento de dívidas trabalhistas em processos em fase de execução. Em todo o país, durante a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, quase 815 milhões de reais foram arrecadados. O Tribunal Superior do Trabalho também adequou diversas súmulas, instruções normativas e orientações jurisprudenciais ao novo Código de Processo Civil e à reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro. Com a reforma trabalhista, nós tivemos a implementação de um critério mais seletivo para nós julgarmos os recursos de revista. Agora nós temos regulamentado por lei o critério de transcendência. Portanto, agora com esse critério de transcendência nós podemos selecionar muito mais rapidamente temas e não ficar julgando só casos. Então eu acredito que nós vamos avançar bastante. O Pleno do TST aprovou ainda o novo texto do Regimento Interno da Corte Superior Trabalhista. As mudanças também incluem as alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil e a reforma trabalhista. O documento, que entrou em vigor em novembro, foi consolidado pela Comissão de Regimento Interno do Tribunal. Neste ano também foi realizado o concurso público para selecionar os novos servidores do TST. Mais de 105 mil pessoas se inscreveram para 52 vagas de técnico e analista judiciário. E pela primeira vez, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho realizou o primeiro concurso nacional de magistrados para ingresso na magistratura do trabalho. 15 mil candidatos de todo o país se inscreveram. Nós podemos dizer que a grande inovação que nós temos hoje na Justiça do Trabalho em matéria de recrutamento de pessoal é exatamente a adoção de um concurso nacional para a magistratura. Nós tínhamos antes os vários concursos nos vários TRTs e realmente, às vezes, até para a formação inicial, para compor turmas, para fazer com que se compaginassem calendários, era difícil. 2017 foi mais um ano de reconhecimento para o TST. O tribunal recebeu pela terceira vez o selo Justiça em Números na categoria Diamante do Conselho Nacional de Justiça.
A premiação foi criada pelo CNJ para premiar os destaques em excelência da gestão da informação sobre dados processuais. Em 2017, o Tribunal Superior do Trabalho também abriu as portas para receber turistas. O prédio projetado por Oscar Niemeyer reúne histórias e obras de arte que agora estão ao alcance do público. As visitas guiadas ocorrem aos sábados. Outra novidade foi o lançamento da Feira Orgânica do TST, que já entrou na agenda do tribunal e é realizada sempre às terças-feiras. E uma última notícia. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, negou o seguimento a pedido de liberdade feito pela defesa do deputado estadual do Rio de Janeiro, Edson Albertassi, preso na Operação Cadeia Velha, que investiga recebimento de propina em troca de favorecimento a empresas. Na decisão, a ministra entendeu que outro pedido parecido está pendente de julgamento no STJ. Os deputados estaduais Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge Pisciani foram presos em novembro do ano passado, acusados de participar de um suposto esquema criminoso formado por servidores públicos e empresários da construção civil e do setor de transporte do Rio de Janeiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue conosco aqui, na TV Justiça.